Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Guerra. O ataque ao Kremlin teria sido um ataque de bandeira falsa da Rússia? Qual seria a verdadeira intenção da Rússia por detrás disso? Tudo isso e muito mais você vai saber a partir de agora. Mas antes, um recado muito importante. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Basta clicar nele e também ativar o sino das notificações para ser avisado sempre que postarmos vídeos novos. Também peço que deixe o seu like, que isso é muito importante para o crescimento dos nossos vídeos e do nosso canal, para que o YouTube consiga aí divulgar os nossos vídeos para mais pessoas. Mas bem, pessoal, recado dado, né? Vamos aí analisar essa situação toda envolvendo o Kremlin. Como vocês devem saber, no dia de ontem foi mostrada aí aos 4 cantos do mundo a imagem de 2 drones que tentaram ali atingir o Kremlin, onde fica o presidente russo Vladimir Putin. Seria um ataque dos ucranianos? Se for um ataque dos militares ucranianos, qual seria a verdadeira intenção? Qual seria o real motivo por detrás disso? Atingir o presidente russo, pessoal, com esses 2 drones pequenos, com uma carga explosiva muito pequena, seria praticamente impossível diante do tamanho do Kremlin, né? Tirar a vida do presidente russo nessa situação, utilizando esses drones com pouca carga explosiva, seria quase impossível. Mas se forem mesmo os ucranianos, o recado seria: olha, você não está tão protegido quanto você pensa que está. Seria um recado claro aí para o presidente russo Vladimir Putin. Mas muito se fala, pessoal, que pode ter sido um ataque de falsa bandeira. O que seria isso, um ataque de falsa bandeira? Seria um ataque orquestrado, né, pelos próprios russos, pelos militares, a mando do próprio Putin, para simular um ataque, dizendo que foram os ucranianos, para justificar uma ação posterior. Já vimos esse tipo de ação no começo, né, da guerra do Vietnã, que justificou aí a entrada dos Estados Unidos na guerra. Teve um ataque a Pearl Harbor também, que até hoje, né, muitos acreditam que aquele ataque japonês a Pearl Harbor, né, principalmente o pessoal aí que da teoria da conspiração, dizem que foram os próprios norte-americanos que orquestraram aquilo tudo, aquele ataque, para poder entrar aí na Segunda Guerra Mundial. Enfim, mas no caso da Rússia hoje, em 2023, qual seria a real intenção? Por que os russos precisariam de um ataque de falsa bandeira no símbolo maior da Rússia, né, que é o Kremlin, que é onde fica o presidente? Diga-se de passagem, aquilo ali é uma verdadeira fortaleza, né? Não sabemos exatamente o tamanho do Kremlin, quantas divisões tem lá dentro. O seu nível de proteção dizem que é muito grande, com vidros blindados, uma guarda bastante forte ao seu entorno. Enfim, atingir o presidente russo, Vladimir Putin, na madrugada, às 2 e pouco da manhã, né, no horário de lá, seria praticamente impossível saber exatamente dentro do Kremlin onde estaria o presidente russo. Então muitos começaram a acreditar que isso não passa de um ataque de falsa bandeira. Mas qual seria a justificativa? Por que os russos precisariam disso? Para responder essa pergunta, pessoal, temos que voltar até o dia 24 de fevereiro do ano passado, 2022. Foi quando os russos iniciaram a Operação Militar Especial. Vocês lembram que durante esses ataques, em nenhum momento os russos tentaram destruir o poder na Ucrânia. Em nenhum momento o palácio de Zelensky foi atacado, né? Algo que foi contestado, inclusive, por mim. Eu fui e sou, né, um dos maiores críticos dessa ação militar russa, partindo desse princípio de não atingir as autoridades ucranianas. Basta lembrar que os Estados Unidos fizeram com o Iraque, né, durante a invasão em 2003, logo ao se iniciar os ataques norte-americanos, juntamente com seus aliados, um dos primeiros alvos foi o palácio do então presidente iraquiano Saddam Hussein. A operação denominada Choque Pavor, né, tinha como objetivo eliminar o poder no Iraque, ou seja, decapitar Saddam Hussein. Eles queriam liquidar com Saddam Hussein logo nas primeiras horas, e todos os lugares em que o presidente iraquiano pudesse estar foram bombardeados. Ao contrário do que os russos fizeram, poupando Zelensky, né? Zelensky, que foi um grande angariador de fundos, digamos assim, tendo sua vida preservada, tendo seu palácio preservado, Zelensky conseguiu aí angariar fundos, angariar armas, munições e equipamentos e mobilizar toda a comunidade internacional contra a Rússia. Inclusive fez videoconferência aos 4 cantos do mundo. Presidentes e chefes de estados, né, ministros de outros países visitaram Kiev constantemente, isso com a Ucrânia estando em guerra. Algo inimaginável se pensar de alguém fazer isso quando os Estados Unidos estavam bombardeando o Iraque. Ou seja,
Na minha visão, né, sem a gente saber exatamente qual era e qual é o objetivo russo, porque isso ninguém sabe, somente o presidente russo e a alta cúpula da Rússia pode saber qual é o real objetivo da Rússia quando iniciou essa operação militar especial. Mas de fora, né, pessoal, a gente pode fazer as nossas análises. E dentro dessas minhas análises, eu fui um dos que ficou contra essa abordagem russa. Para mim, os russos teriam, obviamente, que ter atacado o Palácio de Zelensky logo nas primeiras horas, um dos primeiros mísseis, né, para intimidar, para inibir qualquer ação, tanto por parte dos ucranianos, como por parte da OTAN em querer ajudar a Ucrânia. Como isso não foi feito, os russos deixaram Zelensky muito à vontade, a OTAN também se sentiu à vontade em enviar cada vez mais armas e munições para a Ucrânia, inclusive, como eu disse, chefes de Estado, né, ministros visitando Kiev em plena guerra, algo inimaginável, né, pessoal? Então, assim, na minha visão, foi um ponto fraco da Rússia logo no começo do conflito. Pois bem, mas qual seria a justificativa agora, né? Muitos acreditam que se foi mesmo um ataque de falsa bandeira, é bom deixar claro, pessoal, que ainda não tem nada confirmado, viu? Por enquanto, os russos acusam os ucranianos por esse ataque, que eles chamaram até de atentado, né? Com aquela outra palavra que eu não posso falar aqui, contra a vida do presidente russo, contra os russos, e que isso teria uma grande resposta. Mas, voltando ao assunto, um ataque de falsa bandeira justificaria agora os russos atacarem o centro de comando, né, de poder da Ucrânia. O que eles deixaram de fazer logo no início da guerra seria uma grande justificativa para os russos atacarem o Palácio de Zelensky, de toda a cúpula ucraniana, né, como do ministro da Defesa, enfim, ministro das Relações Exteriores. Então seria aí uma deixa, né, seria aí uma grande chance para que os russos agora, mais de um ano depois, pudessem realizar esses ataques. Isso se foi mesmo um ataque de falsa bandeira. Mas os russos precisariam desse ataque de falsa bandeira para poder atacar o centro de comando e decisões de Kiev. Como eu disse, né, pessoal, os russos falharam lá atrás, não fazer isso logo no começo, e agora atacar o centro do poder da Ucrânia do nada, agora, sem justificativa alguma, ficaria meio que estranho. Pelas imagens, pessoal, a gente não é nenhum especialista, né? Mas parece que havia 2 pessoas lá em cima do Kremlin, que soa muito estranho. E apenas 2 drones, né, pessoal? Sobrevoando ali. E como que esses drones chegaram até lá? Essa é uma grande questão. Sobrevoar da Ucrânia até Moscou são vários e vários quilômetros de distância. E nesse percurso não teve nenhum sistema antiaéreo capaz de derrubar esses drones? Ou, se foram os ucranianos mesmo, poderia ser algo orquestrado por sabotadores com pessoas já dentro da Rússia, lá dentro de Moscou, bem próximo ao Kremlin. Isso seria bastante possível e provável. Vamos aguardar, vamos esperar para ver os próximos acontecimentos, né? Tudo ainda está muito nebuloso, tudo está muito estranho e não vamos cravar nada, né? Na minha análise, na minha visão, se foi um ataque de falsa bandeira, a grande justificativa seria agora a Rússia ter a total liberdade de atacar o Palácio de Zelensky, todo o centro de comando e decisão da Ucrânia. Vamos aguardar, vamos esperar para ver. Mas e você, qual é a sua opinião a respeito desse ataque ao Kremlin? Foi um ataque de falsa bandeira? Ou foi algo orquestrado pelos ucranianos? Ou talvez, né, até dissidentes russos, pessoas da própria Rússia que estejam descontentes com o atual governo de Vladimir Putin. Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se inscreva no canal caso não seja inscrito. Compartilhe esse vídeo. E não menos importante, deixe o seu like. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.